Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o terceiro vídeo sobre o batismo do Espírito Santo, como você viu aí no título do vídeo, tá bom? Eu já fiz dois vídeos, se você não viu, confere aqui, eu vou deixar o link aqui dele, tá bom? O primeiro vídeo eu falei sobre o meu testemunho de como eu recebi o batismo com o Espírito Santo. O segundo vídeo eu expliquei 6 dicas de como você pode fazer para você receber o seu batismo. E o vídeo de hoje eu vou estar explicando 4 coisas que talvez você esteja fazendo que pode estar evitando com que você receba o batismo, tá bom? Lembrando que eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui que eu já gravei. Se você não assistiu, dê uma olhada, tá bom? Dá uma olhada aí no box e entre no link do vídeo, tá bom? Lembrando que tudo que eu falar aqui é baseado na palavra de Deus e baseado na minha experiência que eu tive quando eu recebi o batismo, tá bom? E do que eu fiz antes de receber o batismo para receber, tá bom? A primeira coisa que faz evitar com que você receba o batismo, que eu acredito que seja a maior de todas, é o pecado. O pecado é algo que te afasta de Deus. O pecado é algo que não somente nos afasta de Deus, mas nos afasta de receber a nossa própria salvação. Além de você não conseguir receber o batismo com o Espírito Santo, é algo que pode te fazer a não receber a sua própria salvação, a salvação da nossa alma. Ou seja, é algo muito sério. Então eu já até coloco aqui em primeiro, tá bom? Na palavra de Deus em 2 Timóteo 2:22, olha o que está escrito. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Como eu disse para vocês, né, o pecado, além de nos afastar, além de atrasar, fazer com que a gente não receba o batismo, ele também atrapalha com que a gente possa receber a nossa própria salvação. Na palavra do Senhor também diz que aquele que, se o seu olho está te condenando, se o seu olho direito está te condenando, que você arranque ele e jogue ele para bem longe de você, porque é melhor você entrar no reino do céu sem um olho ou sem uma parte do seu corpo do que você ser lançado o seu corpo todo no inferno. Ou seja, é algo bem sério, não é uma brincadeira, não é algo que dá pra passar, sabe? Não vai ter como a gente conseguir entrar em pecado no reino de Deus e também não receber o batismo. É algo que pode estar fazendo você atrasar. Tem aqueles pecados que eu falei no vídeo anterior sobre o pecado de estimação, né? Que é aquele pecado que a gente, às vezes, de tanta gente fazer, a gente tem até a sensação de que, gente, só arrumar aqui, porque, né? A gente tem até a sensação de que aquilo nem é mais pecado, de tanto que a gente já faz. Tem horas que realmente Deus mostra pra você, Deus mostra, Deus mostra, Deus mostra. Quando ele vê que você tá mergulhado no pecado, que você não tá nem se importando mais, ele começa a se afastar. E não é nem ele que se afasta, é você que se afasta dele no momento que você tá em pecado, tá bom? Então isso é alguma coisa, é algo muito sério e Deus realmente é complicado, porque cada pecado que a gente faz, a gente tem uma consequência, por mais que Deus nos perdoe, a gente tem uma consequência naquilo. Então, voltando aqui ao assunto do batismo, né? Deus pede em 2 Timóteo para que a gente fuja. O que é fugir? Fugir, é sair correndo. Se tem algum pecado que você tem que sair correndo, literalmente, saia correndo, tá bom? Se tem algum pecado que você faz na sua casa, que às vezes, sabe, eu não sei direito, mas talvez tenha algum pecado que você não tem como fugir. Você acha que não tem como fugir, mas se Deus colocou aqui, fuja dos desejos malignos da juventude, ou seja, que Deus tem estratégia, Deus sabe que você pode fugir. Na palavra do Senhor também diz que devemos fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que aparece ser mal aos olhos, aos nossos olhos e aos olhos de Deus, a gente tem que fugir. Não adianta a gente ficar brincando com o pecado, né? Tem pessoas que ficam brincando, tem pessoas que realmente querem sair do pecado, mas tem pessoas que ficam brincando literalmente com o pecado, né? Sabe que está em pecado, mas eu vou fazer só hoje, amanhã, vou fazer hoje, Deus vai me perdoar. Não se esqueça que Deus está de olho de todas essas coisas, tá? Não se esqueça que Deus, ele tá olhando tudo isso, então não tem como fugir, não tem pensando que Deus não tá vendo. Na palavra do Senhor também diz que a gente pode ir pro mais alto céu, do mais profundo do mar, ele ainda vai estar. Ô, meu celular, viu? Gente, perdão, mas o celular aqui tá de brincadeira. Então, por mais que a gente possa correr ou ir para algum lugar mais longe, mais profundo ou mais alto, Deus vai estar lá. O olho de Deus vai estar lá.
O olhar de Deus para nós, para cada um de nós, está lá na palavra do Senhor. Também diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra contemplando os bons e os maus. Então não adianta a gente pensar que a gente está escondendo de Deus, porque a gente pode ter certeza, a gente pode esconder de todo mundo, menos de Deus. Tá bom? Não tem nada que a gente consiga fazer que Deus não possa ver. Deus tá vendo cada um, por mais milhões e trilhões que tenham de pessoas na Terra, Deus tá vendo você e Ele tá vendo aquilo que você tá fazendo, tá bom? Então tenha temor naquilo que você tá fazendo, em todas as situações da sua vida. E se o pecado é aquilo que tá fazendo você não receber o seu batismo, se avalie aí, irmão e irmã, tá bom? Porque você não vai conseguir receber o batismo enquanto você continuar em pecado. Então, o que eu posso fazer para poder me afastar, sabe? Para poder me livrar disso? No segundo vídeo que eu falei sobre as 6 dicas, eu falo um pouco de como você pode fazer para se livrar, tá bom? Então, dá uma olhada no link que vai estar aí embaixo. Hoje eu vou estar falando sobre coisas que te afastam. Então, se o pecado é algo que você tá em pecado, você pode ter certeza que você não vai receber o batismo enquanto você não se livrar, tá bom? A próxima coisa aqui que eu marquei é ter propósito. Tenha propósito naquilo que você está fazendo. Por exemplo, tem pessoas que, eu determinei hoje, eu vou receber o batismo com o Espírito Santo. Vou fazer uma campanha e tenho certeza que depois que terminar aquela campanha, Deus vai me batizar. Não é assim. Deus não vai batizar. Não, pode ser que ele não batize, pode ser que ele batize, pode ser que ele não batize. Então, por mais que eu fiz uma campanha de um mês, ou fiz uma campanha de uma semana e eu não recebi nada. Deus não me batizou, e aí, como é que fica? Não é assim, sabe? Deus, ele tem tempo determinado para todas as coisas. Então a gente tem que ter esse foco, sabe? Ter esse propósito. Eu não vou cansar, eu não vou deixar de buscar, eu não vou, sabe? Eu não vou desistir enquanto eu não receber o batismo, porque não é algo impossível, gente. O batismo é algo essencial que a gente tem que ter na nossa vida. Mas se você não tiver um propósito, uma meta, eu não vou desistir enquanto eu não receber o batismo. Se você desistir, se você fizer uma, duas campanhas já, deixa pra lá, não, sabe? Não é pra mim. Gente, Deus, ele veio para os humildes. Então, se você não tá sendo soberbo, se você tá sendo o máximo, assim, diante de Deus, você buscar realmente, tá buscando, tá se entregando, tá jejuando, tá orando, por que que Deus não vai batizar você? Sabe? Então, tem esse propósito. Eu não vou descansar enquanto Deus não me batizar. Foi esse propósito que eu coloquei na minha vida. Depois que eu larguei aquilo que vocês já sabem, né? Que já tá nos vídeos, não vou repetir aqui. Mas depois que eu passei por aquela situação na minha vida, eu comecei a buscar, tive o entendimento do batismo e realmente sabia que aquilo era essencial pra minha vida. Então eu não desisti enquanto eu não recebi. Eu descansei, é diferente. Quando você descansa em Deus, não é que você deixou de orar. Tá nas mãos de Deus, já era. Não, não é assim. Porque você acaba esquecendo. Então você sempre tem que estar reforçando aquilo, sempre botando aquilo em oração. Isso não significa que você tem que deixar de lado só porque você está descansando, tá bom? Descansar não é a mesma coisa de abandonar, tá? A próxima coisa que eu tenho aqui pra falar pra vocês, a próxima dica é perseverar. Perseverar é quase a mesma coisa de ter propósito, né? Quando você tem um propósito, você tem uma meta, você vai estar naquilo. Mas quando você persevera, é quando realmente, por mais que às vezes as circunstâncias mostram que aquilo não é pra você, que algumas vezes as vozes mostram na sua mente falando, viu, olha o que você tá fazendo, isso não é pra você, essa vida, né, o Espírito Santo não é pra você, ou às vezes você tá vendo um testemunho de alguém que recebeu o Espírito Santo, você fica tipo, eu acho que não é pra mim, eu acho que o batismo não é pra mim. Não, não é assim. O batismo, ele é pra todos. Amém? Então, na palavra do Senhor, quando Deus falou para os discípulos, né, ficar em todos de Jerusalém até que sejais revestido de poder, nem todos ficaram. Por quê? Porque demorou. Entendeu? Nem todo mundo está disposto a esperar. Nem todo mundo está disposto a esperar aquilo que Deus tem para nossa vida. E isso não cabe só em receber o Espírito Santo. Cabe em receber milagre, cabe em receber cura, cabe em receber até a nossa própria salvação. Nem todo mundo quer esperar. Tá bom? De tantas pessoas lá ficaram. Eu nem lembro quantas, mas foram bem poucas. Então, nem todos estão dispostos a perseverar. Nem todos estão querendo realmente receber. Entendeu? Então, se você quer realmente receber, persevera. Porque talvez você esteja desistindo toda hora. Eu desisti, não vou receber. Aí daqui a pouco você assiste uma pregação que fala sobre o Espírito Santo. E você, não, agora eu vou receber o batismo porque eu sei. Aí daqui a pouco passa uma tribulação na sua vida. Não vou mais, porque persevera.
Enquanto você não perseverar, você não vai receber. Porque tem pessoas que ficaram muito tempo. Gente, eu fui convertida em 2012 ou 2011, sempre confundo. Mas eu recebi o Espírito Santo só em 2017 para 2018. Então, sabe? Enfim, é uma coisa que, por mais que eu tente falar assim que demorou, mas é porque na minha igreja não era tão pregado tanto assim nesse sentido. Eu fui descobrir isso depois. Mas mesmo assim, depois que eu descobri, eu vim receber quase um ano depois. Então, é uma coisa que você tem que perseverar. Deus quer ver aquilo que. Deus quer ver até onde você vai. Se realmente você está disposto a falar, eu estou disposto a abandonar o que for, Deus, para poder receber o teu Espírito Santo. Não importa aquilo que eu tiver que abandonar, aquilo que eu tiver que fazer, não importa. Eu quero receber. Coloca isso na sua cabeça. Porque se você não colocar isso na sua cabeça, você não vai conseguir abandonar pecado, você não vai conseguir renunciar, você não vai conseguir fazer aquilo que você não quer fazer para poder agradar a Deus. Então, gente, é perseverar. Tá bom? Tem um versículo aqui que fala assim, tá em 2 Timóteo 2,12, que diz assim, se perseverarmos com ele, ele também reinaremos. Peraí, eu sempre escrevo aqui, depois eu acabei errando tudo. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, se você persevera, ele tá com você, ele é contigo. A gente tem que ter esse entendimento que Deus está comigo, por mais difícil que seja, ele tá comigo. Então eu vou receber esse batismo, não importa o que eu tiver que fazer, entendeu? É mais ou menos assim, coloca isso como propósito na sua vida, porque nada que a gente persevera na vida, a gente consegue alguma coisa. Nem tudo que a gente consegue na vida é fácil. Quase nada é fácil na vida, na verdade, né? Mas tem coisas que a gente tem que perseverar. Por exemplo, uma mãe que ela quer dar à luz e ela vai no médico, o médico fala pra ela que ela não é possível engravidar, a palavra do médico, ela tem o direito de acreditar na palavra do médico e falar, nossa, que tristeza, e ir chorando embora. E também ela tem o direito de falar, não, quem disse isso foi o médico, mas a palavra do Senhor vai além da palavra do médico, entendeu? Lógico que é uma coisa muito difícil. Até eu, se eu fosse no médico e eu visse o médico falando isso pra mim, que eu não teria como engravidar, eu ia ficar muito triste. Mas se eu quisesse realmente ter um filho, eu não ia na consideração do que o médico tá falando. Eu ia na consideração do que o meu Deus tá falando. E se Deus diz que pra mim ele é o Deus dos impossíveis, que não há impossível para ele, não há impossível. Então, gente, isso engloba. Isso tá entre tudo, entendeu? Quando você tem esse entendimento da palavra de Deus, você consegue ver que nada é impossível, nada, nem a restituição do seu casamento, nem, sabe, nem a sua cura, que por mais que seja difícil, por mais que seja uma doença que no mundo fala que não tem cura, pra Deus tem cura. Então, quando você persevera naquela sua decisão, você recebe com toda a garantia que Deus dá pra nós, tá bom? Então, é isso que eu deixo pra vocês na perseverança. Pera aí, gente, que eu vou mudar o vídeo aqui, senão meu celular pode parar do... Então, voltando aqui, a última coisa que pode estar fazendo você não receber... Eita, Jesus! A última coisa que pode estar fazendo você não receber o batismo é a ansiedade. Gente, pensa numa coisa que nos afasta, que faz a gente ficar ansioso, é a ansiedade. Realmente, né? A ansiedade deixa a gente ansioso mesmo, né? Vocês já conheceram uma pessoa ansiosa? Eu conheço várias pessoas ansiosas e, a pessoa ela não consegue ter paz direito, ela não consegue se firmar, ela não consegue, por exemplo, se ela quer alguma coisa pra ontem, sabe? Isso às vezes até irrita a gente. Então, imagina Deus lá todo glorioso, poderoso, a gente, ele sabendo do que ele é capaz de fazer, porque ele pode fazer tudo, e ele vê um filho que pede, Deus, eu quero isso, e pede um negócio pra ontem, e fica lá em cima, Deus, 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 Deus. Perseverar é difícil de ser ansioso, entendeu? Você tem que perseverar e descansar em Deus, tá bom? Não colocar as coisas, sabe, ficar toda hora fazendo prova com Deus, deixa eu ver se é de Deus mesmo, eu vou fazer um propósito de pensamento pra ver se realmente Deus quer o Espírito Santo, tem o Espírito Santo pra mim. Deus, gente, Deus, ele tem o Espírito Santo pra todo mundo, tá bom? Na palavra de Deus diz isso, tá bom? É pra todo mundo, é para todos, é para o rico, para o pobre, para o enfermo, é para o são, enfim, é para todos, gordo, magro, grande, alto, grande, pequeno, é para todos. O Espírito Santo, o batismo, ele é para todos, tá bom? Vou estar lendo aqui um versículo, na verdade alguns versículos, né, que você possa acompanhar na sua Bíblia.
tá em Mateus, do 25 ao 34. Gente, desculpa se eu errar alguma coisa, é porque eu escrevi com minhas palavras, então não vou conseguir ler direito, porque a Bíblia que eu uso pra ler é a Bíblia que tá no celular, que eu tenho um entendimento muito grande, tá bom? Mateus 25 ao 34 diz assim: Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósito. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus dá de comer a eles. Dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês podem acompanhar a sua vida, por mais que se preocupem com isso. E por isso vocês se preocupam com roupas. É porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupa para si mesmas, mas afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas tão bonita como as flores. Continuando aqui. É Deus que veste a cada uma no campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, mais uma vez. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou de onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e lhes dará todas as coisas, e ele lhes dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados, mais uma vez, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois ele trará suas próprias preocupações. Para cada dia já bastam as suas próprias dificuldades. Gente, desculpa aqui os erros, é porque eu tô lendo aquilo que eu escrevi, tá bom? Então a minha letra não é lá aquelas coisas. Mas enfim, deu pra vocês entenderem que Deus fala várias vezes: não fiquem preocupados, nem as flores. Realmente, a gente olha assim, as flores não ficam preocupadas com o que elas vão vestir, os pássaros não ficam preocupados com o que eles vão comer, e Deus sempre traz aquilo para eles. E às vezes a gente fica ansioso com coisas que vai acontecer no ano que vem, que a gente nem sabe se vai acontecer. Eu já fui ansiosa por causa de muita coisa, eu já fiquei preocupada por causa de muita coisa, mas se você não descansar em Deus, você não consegue raciocinar, sabe? A ansiedade, ela traz falta de fé. Por quê? Porque você começa a ver tudo aquilo que tá acontecendo na hora. Você não consegue ter o entendimento que amanhã vai ser melhor, que nos outros dias as coisas vão melhorar. Não, você só pensa como se o seu dia, a sua vida baseasse naquele dia. Principalmente aqueles dias de tribulação, que a gente passa uma tribulação, que o barco tá balançando, né? Que a gente pensa: meu Deus, o que tá acontecendo? Não dá, tá difícil aqui a situação, me ajuda aí, Senhor. Realmente, a gente vai orar, a gente vai lançar sobre Deus as nossas ansiedades, né? Porque ele mesmo diz na palavra: lançar sobre ele todas as nossas ansiedades e ele vos aliviará. Ele vai nos aliviar no momento que você lançar sobre ele. Ai, Deus, eu tô ansiosa, o Senhor tá vendo. Conversa com ele, conversa. Não fica assim: oh, Deus Todo-Poderoso, não sei o quê. Tipo aquela oração, sabe? Aquela oração escrita, sabe? Não é isso. Conversa com Deus como se ele fosse seu amigo, porque ele é o seu amigo, entendeu? Não que Deus não seja soberano, porque ele é. Só que às vezes a gente acaba muito colocando Deus muito grande, que a gente acaba esquecendo que a gente é filho dele, que a gente é filha dele. Então filho e filha tem intimidade, sim, tem conhecimento, do mesmo jeito que ele conhece a gente tem que buscar conhecer ele. Então a gente tem que ser amigo dele, entendeu? Aquilo que a gente coloca acima de nós, como por exemplo, como que eu vou dar uma explicação pra vocês? Como se fosse uma pessoa que tá bem acima. Por exemplo, o seu patrão. Nem todo mundo tem uma amizade com o patrão e considera ele como se fosse o irmão. Entendeu? Você tem que ter respeito, você tem que ter, né? Tem que ter aquela distância ali, não ter aquela intimidade, entendeu? Você não fica saindo falando da sua vida pro seu patrão. Depende, né? Se você conhece ele assim, né? Tem aquela amizade e tudo, mas nem todo mundo é assim. Por exemplo, se você entra num supermercado, onde o dono do supermercado você nem vê, o gerente quase você nem vê, você vai ter
intimidade de conversa com o seu gerente? Não. Por quê? Porque ele tá acima de você, entendeu? O máximo que você tem que ter ali é só um respeito e já era, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Só que a gente às vezes coloca isso diante de Deus, a gente se afasta de Deus por conta que a gente fica colocando ele muito alto. Ele é soberano, ele é santo, ele é tudo. Só que ele é pai, tá bom? Não esqueça. Você tem a intimidade de chegar e falar: Deus, olha, a situação tá difícil. Deus, o Senhor tá vendo como eu tô ansiosa, porque o Senhor me criou, então o Senhor sabe. Gente, eu oro desse jeito. Quando eu vejo que eu tô, sabe, numa situação que eu não fico caçando palavras. Eu já fico logo, falo mesmo. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente lance mesmo. Deus, por exemplo, você está no pecado, né? E você não consegue sair. Não é aquele pecado que você tá nele, porque você já sabe que tá nele e você fica: amanhã eu termino amanhã eu vou pecar só hoje, mas ai, Deus, amanhã me perdoa, amanhã vai ser diferente. Não é esse tipo de pecado. Eu tô falando um pecado que você realmente quer sair, mas você não consegue, entendeu? Então, nesse pecado, você vai falar: ai, Deus, por favor. Um exemplo, tá, gente? Se fosse no meu caso, eu falaria a Deus. Eu falaria mais ou menos assim: ai, Deus, por favor, o Senhor tá me vendo. Eu entraria em desespero. Enquanto eu não tiraria aquele pecado de mim, eu não ia desistir. Isso mostra pra Deus que você quer mudança, entendeu? Que você quer realmente sair daquela situação, que você realmente quer libertar daquele pecado, porque Deus sabe que você quer buscar algo a mais, entendeu? Então Deus sabe a diferença de que o pecado de estimação e aquele pecado que você realmente quer sair, mas você não tá conseguindo, porque Deus conhece nosso coração. Entendeu? Então, quando você for orar pra Deus, você não fica escolhendo palavras. Lança pra Ele. Se você tá ansioso, sabe? Que você não tá vendo resultados, se você não tá vendo um amanhã na sua vida, lança sobre Ele. Fala mesmo: Deus, olha, eu tô cansada. O Senhor tá vendo como é que tá difícil as coisas. Me ajuda. Olha a minha situação. Olha aqui pra dentro da minha casa. Olha aqui pra dentro do meu quarto. Eu falo assim mesmo, gente. Eu não fico fazendo aquela frescura. Se você... Frescura assim, entre aspas, sabe? Porque às vezes a gente tem que ter mudando as palavras, porque depois as pessoas entendem errado. Mas não é frescura em si. É frescura porque às vezes a gente fica tanto assim, baseado no que muitas igrejas falam, e às vezes a gente acaba deixando de ter intimidade com Deus por causa disso. Por exemplo, tem pessoas que falam que pra você orar pra Deus, você só tem que orar ajoelhado. E não é assim. Gente, peraí que eu vou dar uma pausa, porque vocês... Então, tem pessoas que falam assim, que você tem que orar pra Deus só ajoelhado. Você não pode orar desse jeito. Gente, ajoelhado é o jeito que eu menos oro pra Deus. Sabe por quê? Não é questão de desrespeito. Mas quando eu oro ajoelhada, eu sinto muitas dores nas pernas, então eu não consigo orar nem 5 minutos direito. E você acha que Deus vai ficar feliz se eu tô terminando uma oração em 5 minutos só porque eu não consigo orar ajoelhada? Gente, eu oro pra Deus em pé, eu oro pra Deus ajoelhada, eu oro pra Deus sentada na minha cama, eu oro pra Deus... O maior jeito que eu gosto de orar com Deus é com perninha de índio, sabe? Com perna de índio, assim. Então, por quê? Porque eu sinto mais conforto, eu consigo orar mais de 1 hora, assim. Entendeu? Então compensa mais. Você tem que ficar de um jeito que te dê conforto. E tá tendo respeito diante de Deus. Você não tá de qualquer jeito, sabe? Você não tá orando sem camisa. Você não tá, sabe? Enfim. Entendeu? Independente de como você tiver, sabe? Às vezes tem gente que consegue só clamar a Deus quando tá debaixo de um chuveiro. Então, gente, clama a Deus. Deus tá vendo que você não tá faltando com respeito, porque você tá botando diante dele aquilo que realmente você tá botando a sua vontade. Deus, realmente eu quero me livrar disso, mas eu não consigo. Por que que eu vou falar pra uma pessoa que tá orando debaixo de um chuveiro que ela tá errada? Ela não tá errada. Porque Deus conhece o coração dela. Quem sou eu pra falar pra ela: não, irmã, você tem que estar ali de joelho, você tem que estar ali, sabe? Você não pode estar orando assim. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Infelizmente, tem muitas igrejas que acabam fazendo isso com as pessoas, mas não é. A gente não deve ficar assim. Se eu fosse nesse quesito de que só podia orar ajoelhada, gente, eu não ia conseguir ter vida profunda com Deus, porque eu só ia orar ajoelhada. Eu ia orar bem pouquinho, porque eu não consigo ficar de joelho muito tempo. E tem muitas irmãs que não conseguem, e irmãos também que tem problema no joelho e não conseguem ficar, entendeu? Então isso não tem nada a ver, sabe? Então, gente, tenha mais intimidade com Deus. Isso, através disso, você vai conseguir libertar dos pecados, das ansiedades, de tudo. Sabe, se for preciso, às vezes você tá no seu trabalho, você não tem como ajoelhar, nada, não tem como ir pro banheiro, ora em pensamento. Na palavra de Deus diz que o diabo não consegue ouvir nossos pensamentos, só Deus que consegue. Então, ore em pensamento também. Isso não te... eu tô no meu trabalho, você não pode olhar no seu trabalho, você tem que ter coisa. Não é assim. Quantas vezes eu já orei no meu trabalho e eu oro e vou orar ainda. Por quê? Porque Deus me dá essa coisa, sabe? Tem pessoas que trabalham muito, então elas acabam deixando a vida espiritual delas pra lá por causa de coisas assim,
sabe? Então você tem que manter foco e força naquilo que você quer e fé, realmente. Tendo a certeza de que aquilo ali é o certo a se fazer, que realmente Deus sabe que você não tá tendo como tá orando direto, então você tenta orar no seu serviço. Já passou tempo, gente, que eu mais orava mais no meu serviço do que na minha casa. Então é assim que tem que ser, tá bom? O importante é você ter a sua vida firme diante de Deus, tá bom? Mesmo que muitas pessoas não concordem e que dê dislike nesse vídeo, como eu falei no outro, não tem problema. O importante é você manter firme diante de Deus. Tem muita gente que não concorda com as coisas que eu faço, como isso, por exemplo. Mas não é. Eu sei que diante de Deus, se eu tiver errada, Deus vai falar pra mim. Deus vai me mostrar. Porque Ele mostra. Entendeu? Por que que Ele mostra? Porque eu mantenho a minha vida espiritual. Você também tem que manter a sua vida espiritual pra você, pra Deus poder falar pra você. Ele sempre vai estar falando se você tá fazendo alguma coisa errada. Então não precisa ninguém chegar em você e falar: ai, irmã, você tá fazendo errado. Ai, não é assim que ora. Ai, não é assim que faz uma campanha. Porque, irmão, pra poder falar isso, tem um monte. Infelizmente, tem um monte, mas aquele irmão para poder te levantar, para poder falar para você: não, irmão, você tá em pecado, vamos orar porque você vai sair disso aí. Não, não tem, muito difícil. Mas aquele para julgar, apontar o dedo, tem vários, entendeu? Então, não vai nas ideias do que os outros tá falando, não, tá bom? Se aquilo te condena diante de Deus, tá mostrando pra você que aquilo condena pra você, não faça. Agora, se as outras pessoas tá apontando o dedo, não, tá bom? E eu tô falando em quesito de oração, essas coisas, tá? Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz esses 3 vídeos com a maior intenção de poder ajudar as pessoas, porque tem muitas pessoas aí que infelizmente têm depressão, tem um monte de coisas, acabam se deixando abater, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente tá, né, ali na flor da pele, ali naquele momento, não pode sair de casa, fica aquela agonia, aquela coisa. E aí o diabo acaba entrando na nossa mente e pensando que pode dançar e fazer o que ele quer, entendeu? E não é assim que funciona. Então, eu quis trazer pra ajudar vocês. Na verdade, é que nem eu falei pra vocês no primeiro vídeo. Eu quis gravar sobre outras coisas, porque já me mandaram sugestões de vídeos, só que eu senti de falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque ele é essencial na nossa vida, porque é ele que nos segura na nossa mão no momento que a gente tá caindo, realmente, literalmente, ou quando a gente não vê luz, Jesus vem e mostra, porque através do Espírito Santo ele tá habitando em nós. Então, por mais que a gente não vê, ele faz a gente ver, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Os próximos vídeos vai ser vídeos que as pessoas me deram sugestões, né? Eu tenho uma irmã que ela me deu uma sugestão de vídeo e eu vou estar gravando pra vocês. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não viu os outros 2 vídeos ainda, assista os 2 primeiros para você poder ter o entendimento desse vídeo aqui. Tá bom? Que você possa ficar com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!